Oi, eu sou o Felipe e o que você faria se descobrisse que o seu melhor amigo está planejando acabar com a sua vida? Essa é a história bizarra do Sexta Maldita de hoje. Vem comigo. Então, essa é uma história complicada e que envolve menores de idade, então todas as fontes possuem nomes fictícios. Quando esse caso viralizou lá fora, aconteceu um caos de desinformação na mídia. Então, a polícia escolheu proteger a identidade dos envolvidos. Mais sobre isso daqui a pouco. Aqui vamos chamá-los apenas de Mark e John. John era um jovem comum de 14 anos, quieto e educado. Gostava de passar o dia em fóruns e chats na internet, jogar videogames e ler livros de fantasia, exatamente como seu amigo Mark, de 16 anos. Foram essas características em comum que fizeram os dois se aproximarem. Provavelmente, nenhum deles sabia que essa simples amizade geraria um dos casos mais bizarros da história. Em 29 de junho de 2003, o Serviço de Emergência do Reino Unido recebeu uma ligação. Era Mark, desesperado. Ele implorava que mandassem ajuda o mais rápido possível. Seu melhor amigo tinha sido atacado por um louco. O rapaz tinha sido esfaqueado e eles precisavam de socorro. Os dois estavam em um beco conhecido como Goose Green Alley, perto de um shopping center. Segundo ele, um homem misterioso vestindo apenas um casaco de capuz e uma calça jeans passou pelos dois adolescentes e, em uma tentativa frustrada de roubo, acabou dando 2 facadas no menino de 14 anos. Foram 2 golpes. O primeiro acertou o peito e foi surpreendentemente o ferimento mais leve, se é que dá pra chamar uma facada no peito de leve. O segundo golpe acertou o abdômen, dilacerando um rim e o fígado. A lâmina entrou 15 centímetros. O sangue, vazando de forma assombrosa, começou a inundar todo o tórax, comprometendo a respiração. Se não fossem os ferimentos a terminar o serviço, o rapaz morreria sufocado com o próprio sangue apertando os pulmões. Na mesa de operação, ele morreu por 2 vezes, sendo reanimado pelo esforço da equipe médica. Tiveram que remover a sua vesícula. John ficou por 2 dias sobrevivendo com o auxílio de um respirador. Doses cavalares de analgésicos e antibióticos eram administrados para garantir que o menino não morresse. Depois de dias a fio tentando sobreviver, ele conseguiu falar um pouco. A sua recuperação era lenta, e uma das primeiras coisas que ele pediu foi para falar com um psicólogo. O Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido não era exatamente o mais veloz e o garoto ficou em uma lista de espera por mais de 4 meses enquanto se recuperava. Enquanto isso, era o início de um pânico coletivo e uma busca pelo misterioso esfaqueador de crianças. Os detetives tentavam encontrar o máximo de pistas que conseguissem, qualquer coisa que levasse na direção do assaltante. E os depoimentos dos garotos não pareciam ajudar. Primeiro, John disse que depois de ser esfaqueado, seu agressor fugiu por uma certa rua próxima ao beco, uma rua que dava para lugar nenhum além de uma queda de 12 metros, e quando finalmente tiveram acesso às câmeras de segurança da região, tudo que mostravam eram 2 garotos, um de 14 e um de 16 anos, entrando no beco. E nada mais. Nenhum homem misterioso de capuz foi visto nas redondezas. Quando o cerco começou a se fechar, não havia como esconder o óbvio. Essa história mal contada estava cheia de mentiras. Agora, ouvido pela polícia, John admitiu que sabia exatamente quem era a pessoa que tinha tentado matá-lo. Ele viu o rosto do seu algoz e seria impossível não reconhecer. A pessoa com a faca era a mesma que tinha tentado salvar a sua vida chamando a ambulância. Seu melhor amigo, Mark. E essa nem é a parte mais bizarra dessa história. Esse era só o começo da dor de cabeça que a polícia teria para entender esse caso. Os dois se conheceram em um fórum onde amantes de fantasia iam para conversar sobre livros, games e seus RPGs favoritos. E rapidamente, como era comum acontecer na internet dos anos 2000, a conversa cresceu dos fóruns para os chats privados do MSN.
Os dois conversavam sobre os mais variados assuntos nesses 9 meses de amizade. E essa amizade se fortalecia enquanto dois jovens solitários se abriam um para o outro. John contou sobre sua vida, seus pais, sua namorada, e Mark também compartilhou sobre a sua vida que tentava fugir nos momentos em que se isolava na internet. Os dois garotos chegaram a se conhecer pessoalmente e suas famílias também. Os pais de ambos mantiveram contato e ficaram felizes por perceberem que finalmente os garotos tinham alguém com quem conversar, sem saber que algum tempo depois os dois estariam no chão de um beco sujo, um deles sangrando e o outro com o sangue nas mãos. "Eu te amo, bro", Mark disse ao amigo enquanto mergulhava a faca no seu peito. Segundo o relato do próprio garoto, Mark desceu a faca a primeira vez e então se levantou. O segurou contra o chão e deu a segunda facada. Ele estava ajoelhado em cima do garoto dizendo: "Confia em mim", segurando a faca enterrada na sua barriga. Havia sangue por toda parte. Foi então que ele gritou, implorou para que Mark chamasse uma ambulância. O menino percebeu que estava morrendo. Mark mandou ele ficar calado. Não podia fazer barulho ou as pessoas iam ouvir. E enquanto isso, tudo que John conseguia dizer era: "Você me matou. Você me matou, Mark." Mark implorou que ele não dissesse aquilo. O garoto estava confuso. Os dois estavam assustados e confusos. Mark implorou que aquelas não fossem as últimas palavras do seu amigo. De alguma forma doentia, não queria que a última memória que carregasse do amigo fosse ele ensanguentado o chamando de assassino. Uns 20 minutos se passaram e Mark decidiu tomar alguma atitude. Ele decidiu puxar a faca e chamar uma ambulância. Chorando, ele improvisou a história. Avisou a pessoa do outro lado da linha que um louco tinha ferido seu amigo. John morreria a qualquer momento. Quando tudo o que tinha acontecido se tornava claro, não restou outra alternativa. A polícia prendeu Mark e acusou o jovem de homicídio. O garoto de 16 anos foi preso e não tentou recorrer. Apenas se declarou culpado. E ainda assim, faltavam algumas peças naquela história. Principalmente quando a polícia fez uma visita à casa de Mark e apreendeu seus aparelhos eletrônicos. As mensagens em seu computador adicionavam mais mistério a esse caso. Mark não tinha agido sozinho. O verdadeiro mandante, aquele que tinha convencido um jovem de 16 anos a esfaquear o seu amigo, era uma espiã do serviço secreto britânico. Em abril de 2003, Mark passou a receber mensagens de uma mulher chamada Rachel West, e aos poucos, através dela, conforme os garotos iam conhecendo novas pessoas através de chats do MSN, eles iam compartilhando suas vidas com desconhecidos. Isso aconteceu no início dos anos 2000, então é importante manter isso em mente para comparar com o conhecimento que a gente tem hoje a respeito dos perigos da internet. Foram muitos envolvidos em todo esse caos, mas há um nome de suma importância para entender tudo o que aconteceu: Janet Dobinson, uma mulher de 40 anos e que trabalhava para o Serviço Secreto Britânico, sem dar muitas informações a respeito da natureza do seu trabalho. Durante as extensas conversas, os dois dividiram segredos e o relacionamento cresceu para além de uma amizade. Mark chegou a se masturbar na frente da sua webcam por algumas vezes enquanto mantinha conversas de cunho estranhamente sexual com a senhora Dobinson, uma mulher adulta interessada em um adolescente. Pelo menos até que as conversas começassem a tomar um rumo assustador. "Você poderia matar alguém próximo a você?" a mulher perguntou. "Você pode ser testado sobre isso mais tarde." "Sei lá, eu só não pensei sobre isso." "Bom, pense nisso, por favor." "Sim, eu poderia. Eu poderia matar alguém. Essa é a minha resposta." A conversa repleta de uma tensão sexual constrangedora entre uma mulher adulta e um adolescente de 16 anos seguiu até que o fatídico dia chegou. Janet fez um pedido que fez o coração de Mark acelerar. Ele já estava envolvido naquele estranho relacionamento. "Você quer que eu o mate?" Ele respondeu em 28 de junho de 2003. E a resposta foi sim. E o que eu digo para ele?
Mark perguntou, ao que a mulher imediatamente respondeu: "Você diz, eu te amo." A sua recompensa por matar o amigo seria 500 mil libras, uma arma legalizada e uma reunião com o primeiro-ministro da Inglaterra. A motivação para o crime era mirabolante, mesmo para uma suposta espiã do serviço secreto. Segundo Dobinson, havia um enorme cofre maciço com joias que pertenciam à coroa britânica no fundo do Oceano Atlântico. O valor estimado daquele tesouro era aproximadamente 568 bilhões de libras, e a combinação do cofre estava na cabeça de John. Mas havia um problema. John tinha um tumor no cérebro. Por isso, o MI6 precisava que John fosse morto o mais rápido possível. E eu espero que vocês tenham entendido esse plano, porque eu juro que eu li e reli e eu até agora não entendi como isso funcionaria. E assim, com essa história absurda, os dois garotos caminharam juntos em direção ao beco de Goose Green. Mark carregava uma faca de 15 centímetros consigo. Quando a polícia tomou posse dos aparelhos eletrônicos dos meninos, descobriram que eles haviam se enfiado numa trama complexa com pessoas misteriosas. Ambos passavam horas e horas por dia conversando com desconhecidos. Eram dezenas de pessoas envolvidas nesse esquema macabro para manipular um jovem e convencê-lo a matar o seu melhor amigo. Quem eram aquelas pessoas e o que queriam exatamente? E como você pode imaginar, Janet Dobinson não era nenhuma espiã. O garoto foi enganado e manipulado para esfaquear o seu melhor amigo. E depois de 3 meses de investigação, foi aqui que cada um envolvido nesse caso bizarro sentiu um nó no cérebro. Porque eles encontraram a suposta espiã, Janet Dobinson, e encontraram todas as outras pessoas. A pessoa por trás daquele perfil não poderia fugir porque estava se recuperando de 2 facadas. O verdadeiro mandante do assassinato de John era ninguém menos que o próprio John. Mas calma que ainda dá tempo de ficar mais bizarro que isso, porque todas as outras pessoas também eram o John. Nada daquilo era real. Todas aquelas pessoas que conversaram com Mark eram perfis falsos administrados por John. Cada um deles com suas histórias de vida, maneirismos, motivações, aspirações, passado, cada detalhe específico da personalidade de cada um daqueles admiradores eram apenas uma ficção criada por John. Era como alimentar um cão, ele admitiu. O garoto confessou que contar suas histórias e ver alguém as levando a sério era similar a usar heroína ou algum tipo de droga. Era viciante, impossível de parar. E ele sempre queria mais. Das 4 da tarde às 7 da manhã, ele digitava as suas ficções cruéis em seu laptop, sempre sem parar. Nos computadores de Mark, a polícia encontrou mais de 58 mil trocas de mensagens. 4 mulheres e 2 homens. O que esses personagens fictícios tinham em comum era a violência de suas personalidades. Um era um estuprador foragido, outro um assassino. Uma era uma namorada inventada que tinha sido brutalmente morta e outro um voyeur pervertido. John tinha uma obsessão pela mentira e por sexo. Para vocês terem uma noção, o garoto era tão convincente com as suas histórias que a polícia chegou a prender uma vendedora chamada Rachel, acreditando que ela seria a tal da Rachel inventada pelo garoto. A polícia percebeu que nenhuma trama era desperdiçada. Cada fio narrativo que se iniciava acabava se revelando mais à frente. Os personagens tinham sua própria voz. Cada vez que acessava um dos perfis, o jeito de falar se alterava também. A continuidade de todas as tramas de cada personagem era impecável. O erro de John foi usar uma mesma palavra em todos os seus perfis. A palavra maybe era escrita de forma peculiar em todos os personagens. Eram 193 e-mails diferentes em contas e histórias por toda parte. Quando a possibilidade de encontrar um dos personagens aumentava, o personagem acabava tendo um fim trágico. Estupros, assassinatos e cenas que você encontraria somente em um filme policial. No final das contas, John não era um super vilão de quadrinhos. Era um garoto sozinho e assustado, usando as únicas ferramentas que tinha para manter preso a si uma das poucas pessoas com quem desenvolveu algo que pudesse chamar de amizade.
O caso dividiu a opinião pública e, por causa da dificuldade em ter acesso às informações na época, muitos consideraram John esse gênio do mal, manipulando um rapaz inocente por puro prazer sádico. Mas alguns jornalistas e investigadores dizem que não passavam de dois jovens perturbados por uma vida difícil que se encontraram nos piores momentos de suas vidas. Existem inúmeros motivos que fizeram cada um desses jovens embarcarem nessa história mirabolante. John vinha de uma família conturbada. Em casa, ele via sua mãe chorar todos os dias pelos abusos e na escola era atormentado por bullies. Seu padrasto disparava insultos homofóbicos diariamente e o chamava de Paqui, que é um termo pejorativo usado no Reino Unido para se referir a pessoas com ascendência paquistanesa, já que o garoto era de fato descendente de imigrantes do Paquistão. E talvez os insultos homofóbicos tenham alguma relação com a sexualidade reprimida, porque das vezes que se encontraram, os garotos chegaram a se relacionar sexualmente. Tudo isso para seguir as ordens dos espiões do serviço secreto. Talvez a curiosidade e o despertar da sexualidade na adolescência o fez escolher as personas femininas para explorar o que nunca lhe tinha sido permitido. Quando o psicólogo perguntou por que toda aquela sua trama tinha que terminar daquele jeito, a sua resposta foi simples e cruel: eu só queria morrer. Apesar de os investigadores confirmarem que John era um escritor convincente, ficaram algumas dúvidas a respeito de quanto de toda essa história Mark acreditou de verdade. Curiosamente, o menino nunca se pronunciou para revelar que, como ele havia esfaqueado seu amigo apenas sob as ordens do serviço secreto britânico, ele teria o direito de ser libertado. Não houve exigências para ver a Janet Dobinson, que havia jurado que arquitetaria sua liberdade. Nenhuma menção a tesouros afundados, tumores fatais ou um encontro com o ministro. Isso levanta a questão. O advogado de Mark admite que, quando conheceu seu cliente, não achou convincente a explicação dele de por que tinha caído nisso e sido tão estúpido. No entanto, ele disse ter certeza da sinceridade de Mark. O advogado suspeitou que, ao ser preso, Mark ainda estava acreditando que estava agindo em nome do serviço secreto britânico e tinha medo que, se dissesse alguma coisa, pudesse estar em perigo. Já o promotor alegou o contrário. Se Mark estivesse realmente convencido de que trabalhava para a agência de espionagem, ele teria dito isso desde o início, logo quando foi preso. Até mesmo John tinha suas suspeitas sobre o grau de credulidade do amigo. Ele disse a seu terapeuta mais tarde que acreditava que o Mark em algum momento descobriu o que estava acontecendo, mas decidiu seguir com o plano. O promotor que investigou o caso disse que estava mais preocupado com o menino que esfaqueou e não com o que foi esfaqueado. Segundo ele, abre aspas, eu diria que dos dois adolescentes, John era o mais perverso e o mais criminalmente culpado. E assim, John entrou para a história, não como um dos maiores nomes da literatura, mas como uma das únicas pessoas da história a ser condenada por incitar o próprio homicídio, vítima e criminoso ao mesmo tempo. Claro, nenhum dos dois foi para cadeia ou algo do tipo. A sentença do juiz incluía proibi-los de ter acesso à internet e de nunca mais chegarem perto um do outro. Algumas reportagens recentes de quando tudo o que sabíamos era que um garoto foi esfaqueado acabaram revelando que o nome verdadeiro de John é Daniel Lomas. Hoje, com 33 anos, ele vive uma vida normal com esposa e filhos. Como ninguém sabe a verdadeira identidade de Mark, não dá pra saber como ele se recuperou de tudo isso. E esse foi o caso absurdo de hoje. O comentário de vocês aqui embaixo é sempre importante. Não se esqueça de deixar o seu like e, claro, se inscrever no canal. E nessas telinhas aqui na minha frente tem outros vídeos dessa série e um monte de curiosidades bizarras que eu sei que você vai gostar. É só clicar e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!